Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Pretoteca. Para quem não me conhece ainda, eu sou Larissa Alves e hoje não estou sozinha por aqui, viu? Estamos com Luana Pereira, minha parceira de sempre, já que delícia ter você aqui. É isso mesmo, o retorno, né? Algumas pessoas que acompanham, né, o Pretoteca já devem ter me visto por aqui, já fiz episódios com a Larissa, já fiz episódios com a Cíntia e tô de volta porque hoje o assunto é especial, né, Ah, Lari? com certeza. A gente sempre gosta, né, Lu, de falar sobre música, de trazer artistas maravilhosos aqui para contar um pouquinho do trabalho deles. A gente gosta de exaltar também, claro, a nossa cultura, a nossa negritude. Não vai ser diferente no papo de hoje. E hoje já vamos chamar logo para nossa conversa, né, Lu? Vamos, Du por favor. Marinho, cantor, compositor, apresentador também. Ele que foi MC oficial do Bloco da Preta durante anos aí. Ele também passou pelo Furacão 2000 e lançou recentemente agora o seu disco de estreia, A História do Moleque Sinistro. Du, seja muito bem-vindo aqui ao Pretoteca, um prazer imenso falar com você. Oi, gente! Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, prazer, que querido, muito bom. Obrigada por atender aqui a gente no Pretoteca, viu? Prazer é todo meu. Tô muito feliz de estar aqui participando e poder contar um pouquinho da minha história para vocês. Maravilha. A gente já vai começar então contando dessa história, né? História do Moleque Sinistro, que é o nome desse seu álbum, também é o pseudônimo, né? E queria saber se essa história ela tem a ver também com a história de Du Marinho, além de Moleque Sinistro. Conta pra gente aí o que você quis trazer com esse seu álbum de estreia. Eu, o Moleque Sinistro, na verdade, acabou virando um personagem, né? E aí eu consegui nesse lançamento Eu não tô vendo. transformar ele assim nesse super-heróizinho da minha própria história. Mas o Moleque Sinistro nada mais é do que eu mesmo. É, nessa construção, nessa busca por esse espaço de me expressar através da música. As coisas não foram tão simples, foi complexo, é muito complexo essa construção, e aí eu tive que tirar forças de dentro de mim mesmo para seguir em frente. E aí eu percebi que eu era o meu próprio super-herói. Foi quando o Moleque Sinistro tomou forma. E desde o começo, onde eu comecei a idealizar isso e ter esse sonho, há muitos anos atrás, eu já tinha essa ideia, assim, de chamar meu álbum de A História do Moleque Sinistro. E ver ele agora no mundo, do jeitinho que eu sonhei, é muito legal, assim, tô muito feliz. Eu fazia montagenzinhas, assim, no computador, com foto minha e escrevia A História do Moleque Sinistro. Coisa de 10 anos atrás. E tá podendo realizar isso agora de fato é muito louco e muito legal. Tô muito feliz. Sensacional. E o Du é super novo, né? O Du tem só 36 anos e a gente tava conversando antes de começar a gravar aqui o Pretoteca. A gente tava falando sobre o sotaque dele ser mega carregado carioca, mas eu vou pegar um gancho aqui da pergunta da Larissa, porque eu achei muito legal esse nome do álbum, Moleque Sinistro. Eu queria saber, você fala que é um super-herói, que é você mesmo. Eu queria que você falasse se esse é um alter ego seu e como que você descreveria o Moleque Sinistro? Então, o Moleque Sinistro, quando eu comecei minha carreira, quando eu comecei a idealizar minha carreira, né, eu comecei a ficar de olho nos artistas que eu sempre curti, sempre fui fã e que performavam nesse meu universo de black music, swing, groove. E aí eu sempre fui muito conectado com a Fernanda Abreu, a garota Sangue Bom, que eu sou muito fã dela desde sempre. E eu achava muito icônico ela ter esse subtítulo, né? A garota Sangue Bom. E quando ela ia nos programas, nos lugares, ela era anunciada dessa forma. E aí eu falei, quero ter um subtítulo também. Achei tão legal. E aí foi dali que surgiu a ideia do Moleque Sinistro. E aí no começo eu pensei, vou criar isso, ninguém vai entender nada. Mas eu acreditei no Moleque Sinistro e levei à frente e hoje virou tipo esse pseudônimo mesmo meu. Quando eu criei, o objetivo era só esse mesmo, de ser um subtítulo, né? Ele não era uma persona fora de mim. Mas quando eu comecei a pensar nas ferramentas, né, de lançamento do álbum e na personificação disso para as fotos e tal, eu acabei tendo que fazê-lo vir à tona, um Moleque Sinistro. E aí foi isso que eu falei, assim, eu entendi que ele era minha versão super-herói,
o Moleque Sinistro é a versão super-herói do Marinho. E aí foi assim que eu criei esse conceito. Isso é muito legal, né? Tem vários artistas que têm isso, o alter ego, né? A Beyoncé mesmo tem um alter ego que é a Sasha Fierce, né? Então, essa coisa do alter ego pro artista eu acho super chique. Exato. E ele tem quem tá acompanhando a gente pela nossa live no YouTube, pelo nosso canal do YouTube, na verdade, na Band News FM, consegue ver ali atrás dele essa imagem, né, do Moleque Sinistro. Mostra pra gente, quem tá acompanhando a gente, essa arte que você tem aí atrás. Conta um pouquinho dela pra gente. Então, esse aqui foi o cartaz do meu primeiro show que eu fiz aqui na Ilha da Gigoia, onde eu moro, no Rio de Janeiro. Eu moro numa ilha, na Barra da Tijuca. As pessoas nem sabem que existe uma ilha no meio da Barra da Tijuca. E eu moro aqui na Ilha da Gigoia. E esse foi o cartaz do meu primeiro show. Pedi para um artista amigo meu fazer essa arte. E aí botei num quadrinho aqui para enfeitar a minha sala e relembrar desse momento. E, gente, para quem tá ouvindo apenas, esse quadrinho, ele é em formato de desenho, o Du tá em formato de desenho, ele tá com uma roupa que parece um pijama, e tem ali participação especial, gominho, tem Beach House, tem o nome dele em destaque, tem muitas cores, tem verde neon, tem roxo, tem azul, tem vermelho, tá bem colorido, assim, eu acho que eu com certeza seria pega por essa estética. Ah, com certeza, ficou realmente muito bonita. Teve a participação do meu amigo Gominho no meu primeiro show, foi muito legal. E Du, eu queria voltar às origens aí, né? Você tem um início na música, né? Como muitos artistas, muito comum em muitos artistas, que é na igreja, né? Queria que você contasse um pouquinho dessa parte da história da sua vida, como você teve esse encontro com a música e quais foram suas principais influências, né, nesse início. Eu comecei minha carreira, digamos assim, né, na igreja. Eu fui nascido e criado na igreja, minha família frequentava a igreja e minha irmã também cantava na igreja. Desde pequena, minha irmã era uma cantorazinha prodígio, quando criança, e ela cantava na igreja. E aí começou a despertar em mim esse desejo, né? Ela ensaiava em casa e eu passava as músicas com ela, mas nessa época o foco era ela e eu só tinha aquele desejo dentro de mim e guardava isso. E aí depois, quando eu cresci um pouquinho, eu acabei mudando de igreja, né? Eu acabei começando a frequentar uma outra igreja com uma vizinha minha, que era de outra igreja, a Assembleia de Deus, de Nova Iguaçu. E lá tinha a Cassiane, que é uma das maiores cantoras gospel do Brasil. Ela frequentava essa igreja, né? Uhum. E aí eu comecei a ver de perto esse universo dos cantores gospel. Tinha um grande amigo meu, Abraãozinho, que também era cantor da igreja, Camille Lessi, e eu comecei a andar com eles e comecei a querer cantar na igreja. Só que não foi tão simples. Eu pedi oportunidade para cantar, eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo, e eles me deram oportunidade para cantar lá um dia, acabou não sendo tão legal, e depois, quando eu pedi oportunidade de novo, eles não quiseram deixar de novo. Ai. E aí eu meio que abandonei esse desejo na igreja. Uhum. E também tive aquelas velhas questões, né, em frequentar a igreja por conta da minha sexualidade. Quando eu fui crescendo e entendendo esse rolê, fui lidando, né, com a rejeição dentro da igreja e eu acabei saindo. Porque eu entendi que não era esse Deus que eu estava buscando. Eu estava buscando o Deus que hoje em dia eu vivo com ele, que é um Deus de amor, um Deus maravilhoso, que não tem nada a ver com esse que eles pregam na igreja. Que ótimo. Um Deus sem preconceito, um Deus que ama todos. E aí, como é que foi a sua transição depois nisso, né? Porque aí tem aquela coisa, né? Acho que, não sei a Luana, né? A gente fala assim, porque tem a outra apresentadora também, a Cíntia, que também foi da igreja, eu também fui da igreja. A gente fala que a gente é as ex-crentes, né? A gente brinca aqui no Pretoteca. E a gente fala que, assim, sempre é muito difícil pro artista, né? Depois, quando tem essa transição, né? Porque você sai daquele universo da música gospel e aí você vai começar a encontrar ali o seu ritmo, a encontrar ali aquilo que você realmente é como artista e o que você vai fazer como artista, né? E como foi pra você essa transição no caso, né? Quais foram as suas influências ali? Você pegou um pouco de influência gospel também para suas músicas hoje? Sim, com certeza. Eu gosto muito de música gospel. Hoje em dia eu nem ouço tanto, mas eu ouvia muito música gospel. Eu ouvia muito Cassiane, Bruna Carla, essa galera assim, Elaine de Jesus. E a forma de cantar, uma voz mais impostada, uma coisa mais forte, eu trago dessa época.
E depois disso, eu falei que eu comecei minha carreira, mas na verdade nem foi um começo de carreira, né? Na verdade foi um começo de tentativa de cantar. Mas aí depois que eu saí da igreja, eu coincidentemente entrei na faculdade, assim, eu entrei na faculdade com 17 anos, e aí tudo eu fazia música, tudo eu fazia musiquinha, de brincadeirinha, e aí na aula de fotografia eu fiz uma música chamada Pose para a Câmera, que virou tipo um hit na minha faculdade. E aí todo evento que tinha na faculdade eles pediam para eu cantar, e aí meus amigos também, eles eram envolvidos, né, no funk carioca, porque esse período em que após a infância, assim, a adolescência, eu morei em vários lugares, porque meu pai, ele era representante comercial e ele ia mudando, né, de lugares. E a gente morou em várias cidades no interior de São Paulo, eu morei também no sul de Minas, em Varginha. E aí depois a gente voltou pro Rio, quando eu fiz 17 anos, e eu entrei na faculdade. E aí comecei a conhecer a galera que curtia, né, o funk carioca, que era o que tava rolando na época, e eu tava vindo de fora, não era muito o meu universo, e eu acabei conhecendo através da galera que estudava comigo. E aí eu comecei a fazer funkzinho pra tudo. Aí fiz esse funk na aula de fotografia, que virou um hitzinho lá na faculdade. Fiz outros funkzinhos que eu ficava cantando lá nos intervalos e tal. E aí meus amigos me incentivaram muito a levar isso na Furacão 2000, que era a principal gravadora de funk carioca na época. Falaram, poxa, essas musiquinhas são tão legais quanto os funks que tem lá. Por que você não leva lá e tenta? E aí reacenderam a chama que estava adormecida dentro de mim de me expressar através da música, né? E aí eu comecei essa jornada. Fui lá na porta da Furacão 2000. Na verdade, primeiro eu descobri o endereço, mandei o CD com minhas músicas, não obtive resposta. Depois eu fui lá, na cara e na coragem, bati lá na porta, não me receberam, mas eu comecei a criar estratégias. E eu comecei a ir lá toda semana, fiz amizade com segurança, depois eu fiz amizade com o rapaz que fazia o atendimento, e aí ele já me recebeu na sala dele, mas isso assim, contando é rápido, mas foi um processo que demorou 1 aninho, assim, pra eu conseguir ser ouvido dentro da Furacão 2000. Eu ia pra lá, eu saía da faculdade, ia direto pra lá, passava a tarde lá, só voltava pra casa de noite, tentando conhecer as pessoas, tentando mostrar o meu som, e aí depois de muita tentativa, eu consegui que eles ouvissem minhas músicas. Foi o Batutinha, na época, que era o produtor musical da Furacão 2000, um dos maiores produtores musicais de funk do Brasil, até hoje. E aí ele ouviu minhas músicas, curtiu muito, e aí começamos o processo de fazer minha primeira música. Depois que eu fiz essa primeira música, teve todo um processo de eu conseguir cativar os DJs, né? Porque o que fazia a música tocar nos bailes eram os DJs. Então tinha uma cúpula de 20 e poucos DJs, eles se reuniam, pegavam os lançamentos, ouviam, aí decidiam o que eles curtiam ou não para tocar. E aí também eu tive mais uma vez que lidar com o preconceito, né? Aí eu senti muito nessa época que eu estava produzindo músicas boas e os produtores curtiam muito o meu som e estavam me incentivando muito, mas os DJs, eles tinham uma certa... Eles relutavam um pouco em tocar meu som, assim, porque eles não sabiam o que fazer com artista gay. Eles não sabiam o que fazer com artista gay, não era um assunto muito comum lá na Furacão 2000. Tinham até algumas artistas transexuais, só que até a forma para tratado era de uma forma bem, né? Elas eram tratadas na chacota. A verdade é essa, né? Elas eram tratadas no humor, as músicas eram músicas, elas se autodepredando para o povo poder cantar junto e zoar também aquela condição delas. Era assim que outro tipo de sexualidade era tratado lá na época. Foi me pedido muitas vezes para eu performar num lugar mais masculino e esconder a minha sexualidade. Isso foi muito complexo para mim, porque eu nunca tive problema com a minha sexualidade. Desde que eu me entendi um homem gay, eu me aceitei e toquei minha vida normalmente. E aí lá lidar com isso também foi uma questão. E num determinado momento crucial, né, eu cheguei a conseguir gravar, né, minha participação no DVD da Furacão.
só que isso nem chegou aí pro ar. E depois disso eles me colocaram nos bastidores para escrever para outros artistas. Eu escrevi para bastantes artistas de lá. E aí, num determinado momento, eu escrevi uma música que eles acharam muito boa. E eu falei, esse é meu momento. Estou aqui há mais de 2 anos tentando um espaço. E já que vocês estão falando que essa música é tão incrível, eu quero gravar ela para tentar, né? E aí eles me chamaram numa salinha um dia e falaram assim, bem claro. Falaram, não vai rolar. A sua opção aqui pra gente é você permitir que outro artista grave essa música. A gente não quer que você grave. E aí eu falei, então eu não quero mais ficar aqui. E aí eu saí da Furacão 2000 com a minha musiquinha embaixo do braço e tava prestes a desistir da minha carreira, pensando, não é pra mim, não vai rolar. E foi nesse momento que eu conheci a Preta, numa coincidência muito louca da vida, porque tinha uma amiga minha que estudava comigo, que sempre postava. Eu tô contando tudo de uma vez, sem vocês Pode contar, nada, tá? A gente tá aqui assim, ó, só olhando pra você e acompanhando toda essa história. Vai nessa, conta pra gente. Não, aí foi nessa época que eu conheci a Preta, uma amiga minha que estudava comigo. Ela sempre postava foto com a Preta e eu já tinha essa noção de quem era a Preta Gil, né? Era uma mulher muito forte, uma mulher autêntica, uma mulher livre. Eu acompanhava os movimentos da carreira dela, em que ela se posicionava, sempre no que ela acreditava, independente da opinião pública. E isso sempre me chamou muita atenção, porque eu sempre fui uma pessoa muito a favor da liberdade. Eu trago isso comigo na minha construção da minha carreira, né? Eu sou meu empresário, eu que coordeno tudo, eu tenho controle na minha mão e eu acho isso fundamental. Eu que tenho o meu filtro do que eu quero passar para o público e o que eu não quero. Eu acho isso fundamental. E desde que eu identifiquei isso na Preta, eu me conectei muito com ela. E quando eu comecei a ver minha amiga postando essas coisas, essas fotos sempre com a Preta, eu questionei ela. Falei, você conhece a Preta Gil? Eu sou muito fã, acho ela incrível. E aí minha amiga falou, ela tá começando a fazer um show agora. E vai mudar de lugar o show, vai para um lugar maior, porque cresceu. E começa nessa semana agora, quer ir? Eu falei, quero. E aí ela colocou meu nome na lista. E eu fui no primeiro show da Preta na The Week. Quando ela estreou a Noite Preta na The Week. E no primeiro dia, ela me levou no camarim pra conhecer a Preta e me apresentou como MC da Furacão 2000, né? Ela falou, esse é meu amigo, ele é MC da Furacão 2000, tá tentando uma carreira e tal. E a gente se conectou muito. A Preta me adicionou no Orkut, era na época do Orkut. No dia seguinte, eu lembro perfeitamente, fui na Lan House e quando eu abri meu Orkut, tava lá, Preta Gil quer ser sua amiga. Não acreditei, eu falei, meu Deus, ela gostou de mim. E aí aceitei, a gente começou a conversar pelo Orkut e ela falou, eu vou botar seu nome na lista fixa do meu show, que eu quero que você vá a todo show. E eu comecei a ir em todo show, era toda quinta-feira. Eu lembro que na época eu até organizei minha grade de horários da faculdade para pegar mais tarde na sexta para poder curtir a noite na quinta, né, a Noite Preta, junto com a Preta. E num determinado momento, assim, umas 2 semanas depois, no meio do show, aleatoriamente, a Preta fez alguma gracinha, que ela é muito livre no show, né, ela é uma grande artista, uma grande entertainer. E aí ela fez alguma graça relacionada a funk e lembrou de mim, que eu tava ali na beira do palco. Ela falou, você não é MC da Furacão 2000? Então sobe aqui para dar uma palhinha. Subi para dar uma palhinha e fiquei lá uns 3 anos cantando funk junto com ela no show dela e na rua, no bloco. Cantei para 1 milhão de pessoas junto com ela no bloco. Foi muito louco. A Preta é uma grande incentivadora do meu trabalho, da minha carreira, além de ser uma grande amiga minha, pessoal. Mas ela tá sempre ligada nos meus movimentos. Ontem mesmo eu soltei o último episódio do meu doc. Fiz um doc contando todo o processo do lançamento do meu álbum. E ontem eu lancei o último episódio do doc nas minhas redes, contando exatamente sobre isso, que foi a Preta que patrocinou, né, a gravação do meu álbum. Eu estava estacionado bem nessa etapa, eu tinha feito todo o processo que eu tinha conseguido fazer sozinho, de reunir a banda, de arranjar as músicas, e faltava só o passo para gravar, e eu estava sem condições na época, e eu comentei com ela, e ela prontamente se prontificou e pagou a gravação do meu álbum, e é isso, né, ela fala lá no doc que ela é uma incentivadora de arte e que ela tá ligada no meu movimento, na minha arte, que ela acredita, e por isso que ela fez isso. E essa conexão nossa é para sempre. É muito legal a gente ouvir essas histórias, né, de uma amizade. Começou no Orkut, a gente tá falando de uma amizade que começou em 2008, talvez, e a gente já tá aqui em 2024, e ela continua incentivando a sua arte, estando do seu lado.
Du, eu queria saber qual foi a virada de chave pra você de sair ali do trabalho com a Preta, de cantar com ela em blocos, de cantar em shows dela, pra seguir a sua carreira solo. Exatamente. Na época que eu cantava lá no Bloco da Preta, eu fazia parte do funk, né? Era um pupurri dos sucessos. E ali foi um momento onde eu me experimentei musicalmente. Estar ali mesmo, participando desse projeto, na coxia do Show da Preta, vendo ela fazer o que ela faz de forma majestosa, me engatilhou muito em relação ao som que eu queria fazer. Eu cresci ouvindo MPB em casa, porque meu pai é um cara muito que só ouve MPB, e eu cresci, né, tendo essa formação musical baseada no gosto do meu pai, e trouxe isso comigo para sempre. Então, hoje em dia, na minha casa, eu só ouço MPB. Djavan é o rei do meu radinho. E aí, baseado nisso, eu queria mais, eu queria um pouco mais além do funk. E ver a Preta fazer esse som, a Preta sempre fez black music, groove, swing, é uma coisa bem ali no universo que eu sempre gostei. E aí, ali, juntando isso tudo, minha bagagem musical e essa percepção, e o tempo que eu passei ali vendo a Preta em cena, eu percebi que não era funk que eu queria fazer. E aí foi a hora de começar a construir essa história que a gente está lançando agora, né? Que é a história do Moleque Sinistro, eu performando com banda e groove. E construir isso foi difícil, não vou mentir. Durante muitas vezes eu ouvi muitos artistas dando entrevista a gente enquanto está começando, e aí, quando ainda não passou pelo processo, a gente vê os artistas na televisão, no rádio, falando sobre seus processos, e eu pensava assim, meio que, ai, todo mundo conta o mesmo papinho, eu acho que faz parte contar, mas não deve ser tão complexo assim. E só depois de ter vivido na pele, poder estar hoje aqui dando essa entrevista para vocês, eu digo que é exatamente tudo que eu ouvi os artistas falando, alguns artistas falando durante muitos anos. É muito difícil, principalmente quando a gente está sozinho no começo de carreira. Então, depois que eu saí do Bloco da Preta, eu tive que construir tudo do zero. Escrever minhas canções, entender como que eu conseguiria trazer os músicos. E além disso, ao mesmo tempo disso tudo, né, eu trabalhava como fotógrafo, que eu também sou fotógrafo. Hoje em dia eu não exerço, mas tenho mais essa área de atuação. E foi na época que eu comecei a fotografar lá na Furacão 2000, foi uma forma como eu consegui me aproximar mais dos artistas e do universo, e continuei performando como fotógrafo durante um tempo. E aí era isso, eu fazia promoção, aí eu fazia um ensaiozinho ali de alguém, corria lá e marcava o ensaio da banda. E fui investindo um pouquinho de grana que eu tinha, tudo muito difícil, sozinho. Nesse momento que eu fotografava, eu fotografei para muitos escritórios de músicas, né? Fotografando os castings das gravadoras, dos escritórios. Então, muitos empresários passaram lá pelo estúdio durante os ensaios, e eu mostrando minhas músicas, conversando com a galera. E muito angustiante o fato de zero interesse. A galera falava para mim, assim, os empresários: ah, você tá querendo um caminho muito diferente, porque esse som que você tá querendo, que você faz, tá querendo fazer, não é um som que tá rolando agora no mercado, então você vai ter que abrir uma outra prateleira, o trabalho vai ser muito mais difícil, é muito melhor você começar no funk, depois você muda no meio do caminho e faz o que você tem vontade. E aí entrou mais uma vez em cena aquele lance que eu falei de que eu não tava afim de fazer o que eu não tava afim. Então eu não cedi e continuei acreditando no meu lance e construí no tempo que foi necessário, bem devagarzinho. Acho que esse processo todo, desde que eu saí do bloco até agora, né, o lançamento do meu álbum, durou aí mais de 5 anos, essa construção, esse processo. Mas deu certo, e estamos aqui hoje falando sobre o lançamento desse álbum. Deu tudo certo, do jeitinho que eu queria, e é isso, gente. Se eu tiver que dar uma mensagem para algum artista que está ouvindo a gente, acredite em você. Parece clichê. A gente ouve muita gente falando essas coisas que soam como clichê, mas não tem segredo. Esse é o único caminho. Tem que acreditar no seu, porque as pessoas só vão conseguir entender o que você tem para dizer depois que você disse. Quando tá só na sua cabeça, no seu coração,
é só uma ideia, por mais que você tente explicar, ela não impacta e não conecta com as pessoas da mesma forma como quando você realiza. Então, desde que eu entendi isso, que eu comecei a realizar e que as pessoas começaram a entender e as coisas começaram a fluir, eu sou um discípulozinho da palavra da realização. Realizem, deem seu jeito, é difícil, eu sei, mas executem, que quando estiver no mundo as pessoas vão entender. A gente vê que você tem essa mistura de morar em lugares diferentes, de conhecer pessoas diferentes, e você tem outros trabalhos, né? Você tem EP, você tem singles, e o seu álbum, ele bebe muito do samba, do funk, do groove, da black music. Eu queria saber de onde vem isso, né? Além também do fato de o seu álbum de estreia ter Preta Gil e Ivete Sangalo. Queria saber também como que aconteceu essa junção entre você e elas. Na verdade, meu álbum é isso, né? Eu queria me expressar e fazer minhas músicas e queria que elas tivessem a cara que eu sempre sonhei. E na hora de escrevê-las, eu já vinha fazendo esse exercício. O meu álbum é todo autoral, todas as músicas foram escritas por mim. E na hora de arranjar isso para gravar, eu trouxe muitas referências para minha banda. Eu juntei os músicos, falei, essa música aqui eu queria que começasse assim, e a bateria eu queria que soasse igual essa música aqui, e mostrava, e agora eu queria que acontecesse isso, e aqui eu queria que entrasse um rap, tudo baseado nas minhas mais do que referências, né, na galera que eu consumo, né, no tipo de música que eu consumo. Eu gosto muito de ouvir MPB, eu gosto muito de ouvir rap, e eu gosto muito de funk. Eu comecei minha carreira lá na Furacão 2000, então eu trouxe funk junto comigo também pro meu trabalho. É isso, música urbana brasileira tem... minha pegada é essa, e eu sempre quis fazer som com banda, né, som orgânico, porque tá ali na coxia do show da Preta, vendo a banda efervescendo, pegando fogo, é algo que me move, e eu sempre quis performar desse jeito, e foi assim que eu consegui dar esse formato aí pro meu álbum. E ter a Preta no álbum era algo que eu queria muito. Quando eu idealizei esse projeto cheio de participações, porque tava com fome, né? Com sede de realizar. Então eu falei, quero que esteja participação de todo mundo. Eu quero participação da Sandra de Sá, eu quero participação do Monobloco, eu quero participação da Fernanda Abreu, quem sabe um Seu Jorge, sonhador jogando pro universo, né? E aí quando os meninos entraram no processo do meu álbum, Pablo Bispo e Huxel, são dois grandes produtores musicais que produzem diversos artistas. Eu tive o prazer de conhecer eles e trabalhar com eles na Liga, que é o escritório que cuida da carreira da Preta Gil, o escritório do Marcelo Azevedo e da Malu Barbosa. Eles me acolheram lá como fotógrafo, eu trabalhei lá como fotógrafo há muitos anos, e tá lá trabalhando e tá ali perto desses caras foi muito legal pra mim. E quando eu falei que eu tava gravando um álbum, eles falaram, não, a gente quer participar, que a gente quer ajudar da forma que a gente puder pra isso ficar melhor ainda. Então a gente fez uma audição, eu arranjei com a banda, gravei tudo por conta própria, levei lá pra eles, a gente fez uma audição e eu fui passando todas as ideias. Nessa música eu queria fulano, ciclano, eu queria isso, eu queria aquilo. E aí eles deram uma lapidadona, assim, na minha bagagem, cheia de informações, e me deram um norte, assim, do caminho. E eles falaram, olha, num álbum de estreia, o ideal é que tenha menos participações possíveis, quem sabe nenhuma participação. E eu falei, cara, eu não abro mão de 2 participações muito importantes nesse álbum. Preta, pelo fato de ela fazer parte dessa construção toda minha, e tinha essa ideia da intro, eu tive essa ideia da intro, e eu achei que quem faz essa parte da intro no show, ou quando eu toco ao vivo, sou eu mesmo, né? Mas eu falei, cara, no álbum é uma forma de eu ter a participação da Preta, que não vai ser um feat ainda numa música, a gente cantando junto, uma música, mas vai ter ela lá no meu álbum, e eu acho que ninguém melhor que ela pra me anunciar mesmo pro mercado e pro mundo, assim, porque é uma grande incentivadora minha, tem tudo a ver comigo nesse meu processo, sempre me dando oportunidades, desde sempre, patrocinou o álbum, então eu falei, ela faz parte dessa história e eu quero que ela esteja mais ainda envolvida nessa história, as pessoas já comecem o meu álbum ouvindo ela me anunciar, assim. E ficou ótima a ideia, deu tudo certo, eu acho essa intro
poderosa. E eu já entrando na música da história do Moleque Sinistro, e as pessoas já entendendo toda a minha efervescência. E deu muito certo isso, eu fiquei muito feliz. E Ivete Sangalo, gente, é isso, assim, nem nos meus sonhos mais loucos eu imaginei viver coisas do tipo, as coisas que eu tô vivendo. Na verdade, eu imaginei sim, na verdade, a lei da atração funcionou muito pra mim, porque, como eu disse pra vocês, eu fazia artezinha de montagem, falando que o meu álbum era a história do Moleque Sinistro, e eu consegui realizar tudo isso, assim, que eu imaginei, da forma que eu imaginei. E nesse processo eu acabei conhecendo a Ivete através da Preta mesmo, que elas são grandes amigas, e por eu ser um grande amigo da Preta e estar sempre junto com a Preta, eu acabei conhecendo a Ivete, a gente se encontra em vários rolês, e a gente se conectou. Ela gostou muito de mim, e a gente sempre trocou figurinhas. Ela me segue desde o primeiro dia que ela me conheceu, a gente comenta tudo um do outro, e eu fui deixando essa amizade florescer, e essa amizade foi pegando forma, sabe? Não é mais... Eu tenho muita amizade com muitos artistas da música, essa amizade de colegas de trabalho que se encontram em eventos, numa premiação, num show. E eu tô sempre aí com a galera, muita gente, a gente tem essa conexão. Mas com o Ivete foi além, sabe? A gente começou a trocar muito e a gente se conectou e a gente virou uma amizade a mais do que essa amizade só dos bastidores. E a gente viveu muitos momentos juntos. Em Salvador, toda vez que a gente vai para Salvador a gente se encontra e tal. E a Ivete é amiga de todos os Diamonds, né? Que é o meu grupo de amigos, eu, a Preta, o Gominho, a Gil de Paula. A gente tem esse grupo denominado Diamonds, que a gente criou o grupo no WhatsApp, botou esse nome, a gente fez tatuagem e acabou virando a nossa marquinha assim de nós. E coincidentemente a Ivete ama todos nós, tem uma amizade tanto com o grupo quanto individual com cada um de nós. Então, a gente tá junto, todo mundo, a gente ficou junto lá no Ano Novo agora, na casa da Ivete. E tem horas que o Gomes tá lá, ou quando a Ivete tá aqui em algum lugar, a gente se encontra. Então, a gente tem essa relação, todo mundo junto e todo mundo separado. E nesses processos, em algum momento juntos lá em Salvador, eu lembro que a gente foi pro clube tomar banho de mar juntos, eu, Ivete e as amigas dela, alguma ida minha em Salvador, e surgiu esse assunto, assim, quando vocês vão fazer uma música junto? Não sei nem quem jogou esse assunto na roda, que já era um sonho meu, mas eu tava quietinho dentro do meu coração com essa informação guardada, porque, né, por eu ser amigo de muitas artistas, assim, eu vejo como é a vida delas. Milhões de pessoas pedindo milhões de coisas todo dia, e eu nunca quis ser essa pessoa que pedisse nada. Eu falei, vou aproveitar que a vida fez esse movimento louco e eu sou amigo dessas pessoas e eu vou ser amigo, vou viver a vida na amizade, vou construindo o meu, quietinho, pelo meu cantinho, e é isso. Sempre acreditei nisso. E aí surgiu esse papo e a Ivete falou nesse dia, nossa, eu gravo com tantas pessoas, você que é um grande amigo meu, que eu admiro, sou fã da sua criatividade, eu gravo com você sem pensar, é só pedir. É só mandar a música que a gente grava. E essa informação ficou computada na minha cabeça. E eu falei, vou usar isso na hora certa, porque não quero gastar, né, esse cartucho. E aí, voltando agora à audição com os meninos, quando eles falaram pra mim que era ideal eu não fazer nenhuma participação nesse álbum, eu defendi a ideia da participação da Preta na intro, e eles super aceitaram. E eu falei, Ivete, eu não abro mão. Por várias questões, mas pela questão principal de se existia a possibilidade de eu viver esse sonho, eu queria viver logo esse sonho. Então, logo no meu disco de estreia, eu quis ter um feat com a maior cantora do Brasil, que eu sou fã desde criança, que eu tive a delícia de ter a possibilidade de ser amigo, e eu queria poder ter esse momento, assim, ter mais esse checkzinho na minha lista de sonhos realizados. Gravei uma música com a Mais. Então eu falei pros meninos que eu não abria mão e eles falaram ok. E aí mandei a música pra ela, uma música que eu tinha feito em homenagem a ela mesmo. Uhum. Falei, vamos... Eu até pensei em fazer uma outra música, mas eu falei, não, eu fiz essa música em homenagem a você. Essa música, eu gosto muito dela. O nome da música é O Verão Tá Aí. É uma música que, na letra, eu faço uma brincadeira de retratar como seria um verão dos sonhos. E um verão dos sonhos, pra mim, é estar junto com os meus amigos, curtindo bons momentos, boas risadas,
tudo isso embalados pelo som contagiante de Ivete Sangalo, que é uma realidade na minha vida, porque toda vez que eu tô junto com meus amigos, numa casa de praia com piscina, ou num final de semana na praia, a gente tá ouvindo Ivete Sangalo, então eu fiz essa música inspirada nisso, e chamei ela pra gravar, e ela super topou, e eu tô aí com esse sonho realizado. Mais um quadro pra eu botar na minha vitrine da minha vida, na minha estante da minha vida. Maravilhoso. Sonho É um poderoso, né? é apadrinhamento, quase um apadrinhamento maravilhoso, né? Com artistas tão relevantes dentro da música, né? Dentro da indústria musical. Isso é incrível também. Mas, Du, você falou sobre esse processo, né? Você conta também ali que você pediu pra Preta fazer a introdução e você vê que o seu... A gente percebe que o seu disco vai contando ali uma historinha, né? Ele vai deixando muito claro pra quem ouve a primeira vez. A gente consegue acompanhar mais ou menos ali como é que foi o processo disso. Mas entrando nessa questão do processo de criação das suas letras, você que é compositor, um letrista mesmo, queria que você falasse sobre esse processo de criação das suas letras. Tem uma, inclusive, né, uma das músicas que se chama The Black is Foda, né, que você traz uma exaltação da negritude, da música preta. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o processo de criação das suas letras e o que você tem a dizer, né, o que você quer falar para as pessoas. A gente percebe que tem bastante músicas que são bem para cima, que são bem alegres, você dá aquele conforto de ouvir Vontade também. de viver, Exato, né? aquela alegria, você ouve sorrindo, né? Você causa um sorriso em quem te ouve. Mas o que você tem tanto a dizer, Du? O que você quer passar ali com as suas letras? Qual história você quer contar? É exatamente isso que vocês falaram. Assim, minha principal mensagem que eu quero passar de alguma forma através da minha música é a mensagem principal da minha última música que encerra o disco, chamado Tudo de Bom, que é exatamente isso que eu falo na letra. Que a vida é uma delicinha, basta a gente perceber, sabe? Não foca na chegada, nem fique presa na partida, porque o segredo para ser incrível é admirar e curtir a vista do caminho, o processo. Desde que eu entendi que a felicidade não estava no futuro, a felicidade está no presente. A minha vida mudou. E assim que eu levo a vida, e é a melhor escolha que eu fiz até hoje, e é essa mensagem que eu quero passar para as pessoas, sabe? A vida é uma delícia, basta a gente olhar para a vida com positividade, e é isso que eu quero passar, assim, nas minhas músicas. Positividade, ser positivo, porque faz toda a diferença. Os problemas, a jornada, tudo isso a gente já vai ter que passar de qualquer forma, não temos essa escolha, né? Eu acho que a vida... como eu costumo dizer nessa música mesmo, a vida é uma aventura. E a vida é uma aventura muito louca, porque o universo joga a gente aqui nessa aventura e é quase um se vira. A gente tem que aprender a lidar. Só que existem diversas formas de lidar. E eu descobri que essa forma é uma ótima forma e que deu muito certo pra mim. E eu quero passar isso para as outras pessoas. Ser feliz, prestar atenção nos detalhes. Ser feliz todo dia, não depositar sua felicidade na expectativa de uma realização. Imagina se eu só pudesse ser feliz quando eu realizar o meu sonho. Eu não sei quando é o tempo que está determinado para isso, quanto tempo demoraria. Então, viver nessa angústia até esse momento não era uma boa opção. Então, eu já comecei a ser feliz de antes. Ser feliz todo dia, acordar, agradecer pela mais uma oportunidade de viver mais um dia. Também falo isso na música. Ficar ligado que todo dia é um novo dia que Deus deu pra gente. É mais uma página em branco. A gente pode fazer o que a gente quiser. Resolver nossos problemas, porque a vida não é um morango. A vida, ela é complexa. E a vida é basicamente isso, né? A gente resolve um problema para aparecer o próximo. A vida é uma eterna resolução de problemas. Mas é isso, não? A gente não pode deixar essa energia, né, da angústia dominar a gente. A gente tem que direcionar nossa vibração. Então, o meu objetivo mesmo com as minhas músicas é isso, convidar a galera para vibrar do melhor jeito possível. Agora chegou a hora de fazer uma pergunta difícil, né, para você que literalmente compôs todas as músicas do seu álbum. Se você pudesse definir o seu álbum em apenas uma música que tá ali nele, como você definiria? Eu acho que eu definiria como Tudo de Bom. Tudo de Bom é uma música que eu gosto muito porque ela traz o funk. Eu acho que é a música mais funk do álbum, porque ela é um funk, né? Ela é um funk tocado por banda, mas ela é
120 BPMs, que é a velocidade normal de funks, né? Batidas por minuto. BPMs são batidas por minuto, para quem não entende. Então, 120 BPMs é a quantidade de batidas por minuto. E aí eu quis fazer essa música nessa pegada. A forma que eu canto e que eu escrevi a letra, baseada em rimas, também é muito da estética carioca. Se você silenciar a banda ali e colocar uma batida de funk, se encaixa perfeitamente. A mensagem é tudo isso que eu acabei de dizer, positiva, chamando a galera para vibrar comigo. E além de tudo, eu ainda consegui fazer um groove efervescente, a banda pegando fogo, muita bateria, muito baixo, muita guitarra, tudo acontecendo ali. E eu acho que essa é a energia do meu álbum, essa é a mensagem da minha. Então, acho que é uma música que define bem meu trabalho. Tudo de bom. Du, agora a gente já está começando a se encaminhar para o final da nossa conversa. Queria que você falasse quais são os planos aí para o futuro, o que a gente ainda pode ver para frente de Du, quais são os seus projetos. Gente, estou muito feliz, assim, a gente já falou sobre isso hoje, mas eu volto a dizer, a partir do momento que eu comecei a realizar as coisas, botar no mundo, e as pessoas conseguiram compreender minha arte, isso me inspira e me dá mais vontade de continuar. Então, podem esperar muita coisa, porque eu não vou parar. Já temos as próximas coisas pós-álbuns prontas. Temos uma música nova, fiz uma música nova agora. Vou falar aqui em primeira mão. Produzi minha música nova agora com a Mamundi. A Mamundi produziu minha música nova. É uma artista que é artista, produtora musical brasileira, uma das maiores do momento, assim, no cenário dessa música popular, nova. E foi muito incrível poder produzir uma música com ela. A gente sentou junto, a gente escreveu a música junto. Ela e o time dela fizeram uma produção musical. Já me entregaram pronta, já tá pronta. Mas ainda não temos data, porque ainda tem muita coisa do álbum ainda para trabalhar. Temos coisas do álbum a serem lançadas. Eu lancei agora o doc, o último episódio do doc saiu ontem. E agora, nessa semana, eu continuo lançando os próximos episódios da Session. Eu fiz uma Session, né? Eu gravei um show tocando as músicas do álbum ao vivo. E tô lançando junto com o doc, fui lançando trechos. E agora que eu lancei o último episódio do doc, vou lançar todas as faixas dessa Session nas minhas redes e no meu canal do YouTube, para as pessoas me verem, né, performando ao vivo com a banda. Após isso, eu produzi uma coisa muito legal que eu vou lançar em breve. Eu me juntei com uma trio de artistas pretos que dançam e um diretor também preto que faz filmes icônicos. E a gente fez um vídeo para cada música minha, com uma performance desse grupo. Também uma coisa muito incrível que eu estou muito feliz de ter feito. E vou lançar agora em breve também, após esse lançamento do show, né, ao vivo, dos vídeos do show. E aí depois vou começar a pensar na música nova. Fora isso, também tem toda a minha performance como comunicador, que anda de vento em popa, graças a Deus. Estou aí trabalhando com muitas marcas e estou apresentando um programa no canal do YouTube do Multishow chamado Se Joga no Vulcão, que é um programa que acontece durante essa temporada do TVZ, apresentado por Preta Gil, ou seja, a Preta Gil mais uma vez me colocando junto nos projetos dela. Foi uma sugestão dela, o meu nome lá, e eles me contrataram, e eu tô fazendo, além dos bastidores do programa, tô apresentando esse programa também no YouTube do Multishow, Se Joga no Vulcão, que tá muito legal, e muitas novidades que eu não posso contar. Sempre tive esse sonho de poder falar isso numa entrevista que eu via artistas falando, e eu pensava, meu Deus, será que é verdade? Verdade, gente, tem muita coisa nova vindo por aí, coisas incríveis que eu não posso falar ainda, mas vem aí. A gente já recebeu informação em primeira mão, né? A gente vai se contentar com essa informação da música nova que só a gente sabe por enquanto. E aí depois você vem no Pretoteca de novo pra contar essas novidades. Vem atualizar a gente do que vem por aí na sua carreira. Só me convidar que eu venho, que eu amei. Maravilha. Du, muito obrigada por ter topado falar com a gente por aqui. Obrigada pela sua participação aqui no Pretoteca. Muito sucesso nesse álbum, por favor. Vão ouvir o álbum do Du. Vão ouvir o álbum do Du. A história do Moleque Sinistro tá incrível. Apenas vão. Mais uma vez, Du, muito obrigada. Obrigada, Du. Obrigada demais, viu? Sucesso pra você.
Obrigada a vocês por tudo. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo espaço. Eu quero mandar um abraço carinhoso para todo mundo que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente também. Ouçam meu álbum, tirem esse álbum como um incentivo para vocês acreditarem em vocês. E quando terminarem de ouvir esse álbum, coloquem seus projetos em prática, porque eu sou a prova viva de que sonhos são possíveis. Estou realizando todos os meus sonhos. Demorou muito, foram 35 anos de construção, mas estamos aí realizando, então deu certo. Eu acreditei e segui adiante, continuei fazendo e deu certo, e tá dando certo, e agora eu vou continuar realizando meus projetos e botando tudo no mundo, porque é assim que acontece. Então, se você está ouvindo aí esse podcast hoje, por acaso, ou se você já é um ouvinte, tá aqui sempre ligadinho, e hoje o universo te trouxe aqui para você ouvir essa mensagenzinha. Acredite nos seus projetos que vai dar certo. É só fazer, é só realizar. Maravilha, Du, obrigada, viu? E é com essa positividade que a gente encerra, então. Obrigada, Lu, também, por mais essa parceria no Pretoteca. Obrigada a você que ficou aqui com a gente também, que acompanhou, que já acompanha aqui o Pretoteca. Se você quiser rever algum episódio que já foi feito aqui no Pretoteca, é só entrar lá no nosso canal do YouTube e também no nosso Spotify, tá tudo lá. Você consegue ver vários artistas, várias pessoas incríveis que a gente trouxe aqui, várias histórias que a gente já contou aqui no Pretoteca. A gente te espera, claro, na próxima sexta-feira, a partir das 7h30. Um beijo. Conversa tudo de bom, né?